Olá pessoal, vamos começar mais uma apresentação de fruticultura. Dessa vez a gente vai falar da fruta exótica pitaia e o grupo é constituído de 4 integrantes: Igor Rodrigues, eu, Rafael Barreto, Guilherme da Silva e Vinícius Salvar. Pitaia é o nome dado ao fruto de várias espécies de cactos, que são e esse nome ele significa na língua nativa do seu local de origem fruta escamosa, e ele também é conhecido como fruta do dragão, que por causa da sua aparência. A polpa do fruto pode ser consumida in natura, pode ser usada como sorvetes, para preparar sorvetes, doces e enfim. E ela também é conhecida por seu alto valor nutricional, concentrações de antioxidantes, fibras e por aí vai. A origem da fruta é na América Central, no México e também na parte norte da América do Sul. Também foi mencionado em várias outras culturas astecas e por aí vai. E nessa região também, como eu já falei antes, a fruta é de várias espécies de cactos. Mas são 3 espécies que são conhecidas comercialmente, que são mais comercializadas comercialmente. A Iloceros undatus, que tem a casca vermelha e a polpa branca, o fruto. A Iloceros polyrrhizos, que produz o fusco de casco vermelho, com a casca vermelha com a polpa vermelha. E o Seleniceros megalanthus, que tem a casca amarela e a polpa branca. A planta em si ela é parecida, a diferença mais é na composição floral e nos frutos que tem entre espécies. E agora na parte de economia, os principais produtores da pitaia no mundo são mais para a parte da Ásia, o Vietnã principalmente, China, mas também o México, por causa do local de origem, Tailândia, Indonésia. O Vietnã é o maior produtor no mundo, pelos dados que eu consegui em 2014, chegou à produção de 600 mil toneladas por ano. O Brasil não é tão dos grandes produtores, mas a fruta como é exótica, está começando a ser comercializada aqui. E de acordo com o Censo Agropecuário de 2017, no Brasil a gente produziu cerca de 1.500 toneladas do fruto, sendo o maior produtor o estado de São Paulo, com 516 toneladas, Santa Catarina e a região do Sudeste em si. Bom, agora falando um pouco sobre a botânica da pitaia. Ela é uma planta perene, pois ela tem um ciclo de vida bem longo. É da família Cactaceae e é uma trepadeira que se fixa em suportes como pedras ou tronco de árvores. A pitaia ela se adapta em condições climáticas que variam a temperatura entre 18 e 26 graus. Ela é planta meia sombra, prefere solos bem drenados e livres de geada, mas ela se adapta em diversas condições climáticas, desde subtropicais até tropicais. As flores dela são laterais, que variam de 20 a 35 centímetros de comprimento e são bem perfumadas quando se abrem, que é quando ocorre a polinização, que ocorre no período da noite. Bom, falando um pouco sobre propagação, a propagação da pitaia pode ocorrer de diferentes formas, como sexuada, vegetativa, estaquia, enxertia ou micropropagação. Na sexuada, ela ocorre necessariamente quando a flor se abre. Há o inchamento do bulbo floral, que a abertura ocorre sempre durante a noite, como eu já tinha dito, que é o momento que as anteras atingem a capacidade máxima de abertura. Na propagação vegetativa, ela tem como vantagem uma obtenção das mudas no tempo menor e também que ela conserva as características genéticas das plantas matrizes.
Agora falando um pouquinho sobre a parte de manejo nutricional para a produção de pitaia, nós temos poucos estudos sobre adubação específica para a cultura. Então a gente segue mais a adubação de modo tradicional mesmo. O produtor deve conhecer, através de estudos, as necessidades da planta, né? Realizar a análise de solo e aí entrar com adubação de modo a suprir as necessidades da planta de acordo com os déficits apresentados na análise do solo. Devido a gente conseguir obter alta produtividade com baixos investimentos em questão de custos ao produtor, é uma boa opção também para a agricultura familiar. Uma adubação recomendada de modo geral para a cultura de pitaia segue a utilização do esterco de curral para adubação orgânica, né, utilizando 20 litros de esterco de curral. Calcário dolomítico, utilizando 500 gramas. A adubação química será composta por 300 gramas de superfosfato simples e 500 gramas dividido entre os micronutrientes. Dentre eles, 50 gramas de FTE-BR12, considerando a utilização de aplicação para cada cova. Por ser custos baixos, o produto é muito utilizado na agricultura familiar. Um bom trato cultural para a obtenção de alta produtividade é a utilização da poda. E as mais eficazes para a cultura da pitaia são poda de formação, poda de reprodução e poda de limpeza. Explicando um pouquinho mais sobre como funciona cada tipo de poda, a poda de formação, como o próprio nome já fala, deve ser feita na fase inicial, onde o produtor começa a moldar a planta e a sua forma estrutural. Ele também deve realizar a remoção de todos os brotos improdutivos para então favorecer o desenvolvimento e a adaptação do ramo principal do sistema de apoio. E com todos esses aspectos a gente vai conseguir aumentar a exposição dele à incidência de iluminação solar e consequentemente conseguimos aumentar a produtividade. Após os 6 meses do plantio da muda no campo, a gente começa a definir o número de cladóides que serão utilizados na formação da planta. E os mesmos serão amarrados junto ao suporte para direcionar o seu crescimento. Quando os mesmos atingirem o suporte, os cladóides emitidos acima do suporte do mourão serão de características com alta produção. Por isso a gente vai mantê-los nos ramos. Já os cladóides que começarem a se formar lateralmente, na parte inferior do mourão, serão os de características improdutivas, por isso a gente deve realizar a remoção. A poda de produção está ligada diretamente à seleção dos cladóides, para garantir e aumentar a parte produtiva da planta. A mesma também é conhecida como desbaste, e a sua característica principal está ligada à alta produtividade e aumentar a produtividade. Deve ser aplicada após 1 ano do plantio, pois é a fase em que já se estabilizou a produção da planta e a mesma já atingiu seu ápice e vigor de crescimento. A parte de limpeza, ela está ligada a sua característica principal é garantir a não propagação da doença. E é fundamental o cuidado com a esterilização dos materiais que serão utilizados para fazer a remoção dos materiais contaminados. Todas as fases devem ser esterilizados os materiais, mas é na fase de limpeza que deve se dobrar o cuidado, pois aumenta a incidência da inoculação, tanto do patógeno quanto do inseto. E todos os materiais que forem removidos devem ser enterrados com pelo menos 30 centímetros de profundidade para garantir as recomendações. Bom, agora vamos falar de plantas daninhas no pomar de pitaia. O controle de plantas daninhas do pomar de pitaia tem que levar em consideração as especificidades da planta, né, como o clima, terreno. As plantas invasoras vão prejudicar muito o desenvolvimento da pitaia e a produtividade devido, né, a toda a competição. Bom, mas a forma de controle básico
para as pitaias, para o pomar de pitaia, de forma manual e mecânica. O controle manual consiste no arranquio das plantas daninhas que estão a 40 centímetros de distância do caule. Essa região do caule, essa região é onde se encontra a maior concentração de raízes e pelos radiculares. Com o controle manual, evita a competição por nutrientes e água que a planta invasora traz, né? Essa competição. Agora, o controle mecânico deve ser realizado nas entrelinhas da planta e o mais indicado é a manutenção de cobertura vegetal nas linhas, visando minimizar as perdas de umidade do solo, além de proteger contra erosões e processos de compactação devido ao uso de maquinário. Esse controle pode ser feito com auxílio de implementos agrícolas, como roçadeiras, rolos, faca, foices e até mesmo facão. Sempre que a cobertura vegetal crescer além do necessário. Mas o controle químico é um que deve ser evitado. Ele pode ser bastante eficiente no controle das plantas daninhas, mas ele pode acarretar fitotoxicidade para a pitaia. E pode causar danos ao meio ambiente e aos aplicadores, né? Então, é algo que ainda deve ser analisado. Agora falaremos das pragas, né? Das principais pragas da cultura da pitaia. As principais pragas são as formigas, o percevejo de patas laminadas e a mosca das frutas. As formigas são as saúvas e as formigas lava-pés. Essas causam danos principalmente na época de floração e de produção dos frutos. Isso acaba causando o amadurecimento e posteriormente a queda das flores. Isso acaba e as brácteas que envolvem os frutos, né? Isso acaba expondo a polpa e isso deprecia o fruto, né? Já o percevejo de patas laminadas provoca dano nos cladódios e nos frutos, através da sucção da seiva dos cladódios. Depois de 15 dias que vai apresentar sintomas por manchas e rachaduras no fruto. Isso inviabiliza o comércio do produto, podendo levar à morte da parte afetada, né? Já a mosca das frutas provoca dano nas flores, e principalmente nos frutos também. A mosca realiza ovoposição nas flores e nos frutos pequenos, e posteriormente, com a eclosão dos ovos, as larvas vão se alimentar dos bolotões florais e da polpa do fruto. Ou seja, vai afetando toda a produção do fruto, tendo perda. Só acrescentando aqui nas pragas, né, o vagalume, né, é também uma praga aí que afeta a pitaia. Ele tem um hábito noturno e provoca dano nas flores e nos frutos também, né? Só que ele ataca de noite, né? Como a gente disse, o hábito noturno, e acaba aí causando mais um problema para o pomar, de difícil controle, né? Acaba nos frutos fica deformado, a sua estrutura fica modificada negativamente, um aspecto visual muito feio que não dá para comercializar também. Adicionando aqui em questão às pragas, também são relatadas outras que podem causar muito dano à cultura da pitaia, né? Mas não tanto quanto essas que a gente acabou de relatar. Mas causam de maneira esporádica, como pulgões, colchonilhas, lesmas, caracóis, que apresentam preferência por tecidos mais jovens, principalmente no ápice de crescimento da planta. Os nematóides também representam um problema para a cultura, sendo relatados diversos gêneros capazes de provocar danos ao sistema radicular dessa cultura, né? Então, algo que tem que ser muito bem prevenido, né, no pomar. Agora, referente às doenças. No Brasil, ainda são poucos os problemas relatados a doenças na cultura da pitaia, né? A gente tem já aí casos de algumas, mas ainda não veio com muita força, pelo visto. Mas são destacados 3 problemas principais para essa cultura, né? Sendo ela a antracnose, que já está aqui no Brasil, a bacteriose
e a murcha do fusário. Bom, a antracnose é uma doença causada pelo fungo Coletrotrium gliosporioides, a qual ataca os cladódios e os frutos da planta. Isso apresenta lesões de coloração marrom avermelhada com um anel clorótico ao redor, né? Essas lesões reduzem a área fotossintética da planta, promovendo uma queda na produção de fotoassimilados e, consequentemente, vai reduzir a produção. Já a bacteriose, também conhecida como a podridão negra, é causada pela ação da bactéria Xanthonomas campestris. Essa vai atacar os cladódios da planta, provocando o apodrecimento. Os sintomas vão começar com uma murcha localizada e em seguida vão aparecer um amarelecimento dos cladódios, progredindo para as lesões de coloração preta ou marrom escura, em razão da necrose dos tecidos. Já a murcha do Fusarium, ou amarelecimento do Fusarium, é uma doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum, que ataca o sistema radicular e os caules da planta. O início da doença se dá pela invasão do patógeno pelo sistema radicular. Aí ele vai se desenvolver até os vasos condutores da planta, para ser mais específico, o xilema, provocando o escurecimento dele, né? Ocasionando o impedimento do fluxo da seiva do xilema, né? Que o xilema é o transporte de seiva bruta. Bom, agora falaremos do controle tanto de pragas quanto de doenças na cultura da pitaia. Isso, é feito basicamente por meio das práticas culturais, né, como adubação adequada e o manejo das podas, toda uma questão preventiva para evitar insetos, né, doenças, de todos aí que a gente acabou falando, as formigas. Ainda é algo que é pouco estudado ainda, pelo visto. Os ramos dos frutos o que pode ser feito os ramos dos frutos infectados devem ser removidos da área de cultivo de modo a retirar a fonte de inóculo, ou seja, para evitar que isso se espalhe, né? Pode-se utilizar também o controle químico, mas ainda não existem produtos registrados no mapa ou seja, não temos uma certeza de que irá ter um efeito, né? Tanto nas formigas, pode tentar um controle biológico em alguma das pragas, mas não nada que tenha sido amplamente estudado até agora, né? Então fica difícil a recomendação de um método de controle químico, né? Mas o controle biológico e os métodos preventivos ainda são a melhor opção. Para finalizar, iremos falar da colheita e pós-colheita da pitaia. A colheita é um dos processos mais sensíveis e importantes durante a produção. Essa colheita é feita manualmente, cortando o pedúnculo do fruto com cuidado com o auxílio de uma tesoura. Por ser manual essa colheita, é recomendado que os trabalhadores utilizem luvas e uniformes apropriados para proteção contra os espinhos durante o manuseio e retirada dos frutos. O período de produção da pitaia vai de dezembro a maio, e é importante que a colheita seja realizada na época certa, pois se não completar o seu amadurecimento, não vai ocorrer a separação da planta. A pitaia vermelha de polpa branca vai ser colhida quando o fruto atingir a coloração de rosa a vermelho intenso da casca, com textura ainda firme da polpa, né? Agora, o desempenho da produção da cultura da pitaia é difícil de ser estimado. Depende de fatores como idade da planta, sistema de cultivo e tamanho da área. Em sistemas com pouco manejo de plantas, são obtidos cerca de 30 frutos por planta, apresentando cada um deles peso médio de 400 gramas. O que resulta numa produção de cerca de 12 kg por planta. Mas se for um sistema apresentar 1.666 plantas, com espaçamento de 2 por 3 metros por hectare, e o manejo for realizado como recomendado, o desempenho da produção pode alcançar cerca de 20 toneladas
por hectare. Após a colheita, os frutos vão ser lavados e limpados para ser classificados. Os restos florais e escamas mais secas serão cortados para que tenha maior tempo de prateleira, né? Depois de lavados, limpados e classificados, com as escamas cortadas, os frutos vão ser armazenados entre 13 e 22 graus, evitando a perda por peso e por radiação solar, ou seja, evitar que o fruto tome muito sol para que ele evite perda de massa, né? Que esse é um dos problemas pós-colheita aí. E assim a gente finaliza colheita e pós-colheita. Agora o artigo científico. O artigo que a gente escolheu foi Melhoria de produção e qualidade de pitaias com adubação potássica. Como a fruta é uma fruta exótica aqui no país, tem baixo consumo, a gente achou esse artigo oportuno para falar sobre adubação, que no caso o potássio é um elemento muito essencial na produção de frutas, né? Então, o artigo, como o nome já diz, o objetivo dele é tratar sobre adubação potássica e tentar analisar qual seria uma dose melhor para adubação, no caso para produção e melhoria da produção e qualidade dos frutos. O experimento foi realizado aqui no Brasil, em Minas Gerais, onde foi analisado questões como análise de solo, temperatura, precipitação. E no trabalho também foi utilizado duas espécies de pitaia, a Iloceros undatus e a Iloceros polyrrhizos, que foram plantadas em 2013. O experimento foi realizado em blocos ao acaso, onde cada espécie recebeu 4 tratamentos de K2O, sendo o primeiro a testemunha, o segundo 50 gramas de K2O por planta, o terceiro 100 gramas e o quarto 200 gramas de K2O por planta. Esse K2O ele foi aplicado através de cloreto de potássio, KCl, que tem por volta de 58% de K2O. As doses foram divididas em 3 meses do ano, novembro, janeiro e abril, durante os 3 anos. E também foi aplicado outros nutrientes, como nitrogênio, P2O5, cálcio e matéria orgânica, para garantir o desenvolvimento completo da fruta. Foi irrigado semanalmente e teve controle de plantas daninhas, aquilo que o Rafa já falou, 40 centímetros perto da planta e por aí vai. E a produção foi medida em quilos de fruto e número de frutos, além de ter uma análise da qualidade do fruto, através de menções como diâmetro, sólidos solúveis, acidez titulável, massa e por aí vai. E foi constatado que a adubação de potássio aumentou sim a produção e proporcionou melhor qualidade dos frutos. No caso, no primeiro ano foi constatado que acima de 100 gramas de K2O por planta teve um aumento de 20% no número de frutos, e no segundo e no terceiro ano, acima de 200 gramas de potássio, foi constatado um aumento de 40% no primeiro ano e 70% no terceiro ano. E também foi constatado aumento de tamanho do fruto, massa e por aí vai. Foi realizado uma análise de variância em relação às doses dos resultados para obter todos esses resultados. E foi constatado que a melhor dose seria de 106 a 133 gramas no primeiro ano e de 200 gramas no segundo e no terceiro ano após o plantio. Então é isso, o trabalho de pitaia. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado.